E aí, gente boa de Deus? Tudo bem, pessoal? Estamos de volta, como prometido, e depois de um almoço gostoso, um domingo especial, estamos aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem meditado. Então, é muito gostoso estar compartilhando esse tempo com vocês. Eu estava pensando, gente, sobre uma frase que eu vi escrita, não sei se no para-choque do carro, não sei se no retrovisor, no vidro de um carro, mas uma frase que talvez você já ouviu também. É uma frase que fala assim: a gente capota, mas não breca. Já ouviu, né? A gente capota, mas não breca. E eu fiquei pensando muito nessa frase, porque eu vou interpretar ela, obviamente, vou usar como uma metáfora, tá? Mas o que eu pensei? Essa frase passa uma ideia, uma metáfora para gente de ousadia, né? De perseverança. O sujeito é aventureiro, o sujeito é corajoso, é destemido, e ele capota, mas não breca, vai até o fim, vai até as últimas consequências, não importa. Ele não importa com nada e com ninguém. Então ele é o sujeito que capota, mas não breca. E eu fiquei pensando nessa frase, sabe? A gente capota, mas não breca? Não, eu acho que não é isso não. Nós fomos chamados para ser daqueles que brecam e não capotam, certo? Eu e você, que conhecemos Jesus, o Evangelho, fomos chamados para ser daqueles que brecam e não capotam. Por quê? Porque capotagem é acidente, capotagem é tragédia, capotagem é perda, capotagem é destruição. Então, não, nós somos daqueles que brecam e não capotam. Eu me lembro há pouco tempo atrás, alguns meninos aqui da nossa cidade saíram para ir da cidade próxima para assistir a estreia do Star Wars no cinema. Estavam quatro jovens e a certa altura, quase chegando na cidade vizinha, um animal atravessou a pista e eles perderam o controle do volante e capotaram. Capotaram o carro. E pela misericórdia de Deus, apesar do carro ter tido perda total, os meninos saíram ilesos. Só que tem certas capotagens que a pessoa sai ou muito ferido ou pouco ferido, a pessoa não sai viva da capotagem. Então, não, a palavra diz que nós devemos ser daqueles que brecam e não capotam. Porque para mim, essa frase não é metáfora de ousadia, mas é metáfora de teimosia. Teimosia. E teimosia, como nós sabemos, é um vício. Perseverança é uma virtude, teimosia é um vício, certo? E há uma linha muito tênue que separa a perseverança de teimosia. Então, a palavra do Senhor, lá no Salmo 32, verso 9, fala: Não sejais como um cavalo, uma mula, sem entendimento, que sem freio e sem cabresto não te obedece, quer dizer, teimoso. Se você não colocar um freio, um cabresto no cavalo, ele não te obedece. Então, é a metáfora da teimosia. E o Salmo diz que o ímpio, que é o teimoso, certo? O ímpio vai curtir muito sofrimento, porque ele é teimoso. Então eu fiquei pensando nisso, que muita gente vive na filosofia do a gente capota, mas não breca, certo? E nessa filosofia, o que pode vir por ser, aqui no meu caso, uma metáfora de teimosia, o que pode vir é acidente, é tragédia, é perda, é destruição. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para teimosia. Né? Então, por isso, o Salmo alerta: não sejais como um cavalo, uma mula, sem entendimento, que se não pôr freio, o cabresto não te obedece. E eu estava me lembrando também do apóstolo Paulo em Atos 27, que ele está sendo levado para Roma como um prisioneiro, e a certa altura ele fala com o capitão do navio, com os tripulantes, enfim, com as pessoas que com ele estavam, que eles não deveriam prosseguir a viagem, porque se assim o fizessem, eles corriam o risco de sofrer um naufrágio, perder o navio, a carga e a própria vida. E eles não ouviram
o apóstolo Paulo, e prosseguiram viagem, e de fato sofreram um naufrágio. Então ali o que aconteceu foi exatamente isso, não foi perseverança, foi teimosia. Teimosia. Então isso faz a gente refletir, será que o que eu ando vivendo, a minha filosofia de vida, é perseverança o que eu faço ou é teimosia aquilo que eu estou vivendo? Porque perseverança é persistir e insistir nos princípios e valores do reino de Deus. E a teimosia é o contrário, é insistir e persistir naquilo que não é os princípios e nem os valores do reino de Deus. Então, meu querido, nesse domingo tão gostoso, tão especial, eu queria que você pensasse: você vive na filosofia da gente capota, malumbreca? Se é assim que você vive, você precisa rever, você precisa mudar, você precisa ser daquele que breca e não capota. Porque muita gente está perdendo a sua família, está perdendo o seu casamento, está perdendo seus filhos, está perdendo a sua comunhão com a igreja, com os irmãos, porque vive nessa filosofia do agente capota, malumbreca. E eu estava me lembrando de algo que eu li também, acho que do C.S. Lewis, se não me falha a memória, que ele diz uma coisa muito interessante, que eu acho que se aplica aqui também à teimosia. Ele diz assim que no final das contas, diante de Deus, haverá só dois tipos de pessoas. Aquelas que disseram para Deus: seja feita a tua vontade. E aquelas a quem Deus dirá: seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: em que grupo eu e você queremos estar? No grupo daqueles que disseram para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade? Ou no grupo daqueles que Deus haverá de dizer: seja feita a tua vontade, seu teimoso? Meu querido, que isso possa levar você a refletir sobre sua vida, sua família, sua relação com os irmãos, sua relação com a sua esposa. E se houver em você identificado aí uma filosofia de teimosia, como aconteceu com Saul, como aconteceu com Jonas, que Deus permita que essa palavra te desperte e que a sua filosofia de vida mude e que você saia da teimosia e passe para a perseverança, que é persistir, perseguir e insistir nos valores e princípios do reino de Deus. Tá bom, meu querido? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Quero mandar um abraço para os meus queridos todos que estão acompanhando, Santo André, aqui em Muzambique, em vários lugares. É um prazer poder ter esse tempo com vocês, tá bom? E que essa palavra possa estar no teu coração. Não sejais como um cavalo ou uma mula, sem entendimento, que se não pôr freio cabresto, não obedece. Não, nós somos daqueles que querem, de fato, entregar o nosso coração para Jesus, obedecer ao Senhor e viver tudo que Deus tem para nós. Hoje nós estamos gravando aqui, fazendo essa transmissão aqui de casa, viu? Então está sendo muito especial para a gente poder ter essa oportunidade. Um abração para você aí, que Deus te abençoe, uma semana especial em nome de Jesus. E se Deus permitir, tudo correr bem, domingo que vem a gente vai fazer uma nova transmissão, tá bom, gente? Abração aí, fica na paz do Senhor.